O Ministério da Saúde tem novo secretário executivo. Varíola dos macacos teve 20% de aumento em todo o mundo. Gás de cozinha acumula um aumento de 26,9% por 29%. Valor da gasolina tem terceira redução consecutiva. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Conforme o último boletim Infogripe divulgado nesta quarta-feira, houve aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. De acordo com a Fiocruz, a pesquisa destaca que, apesar do sinal geral de queda ou estabilização, o aumento recente na faixa etária de 0 a 11 anos em diversos estados do Nordeste, Sudoeste, Sul e Centro-Oeste desperta um sinal de alerta. Nas demais faixas etárias, o boletim sinaliza para um patamar similar ao de abril em casos de síndrome respiratória aguda grave, o mais baixo desde o início da epidemia de Covid-19 no Brasil. O estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até 15 de agosto. O Ministério da Saúde tem um novo secretário executivo. Bruno Dalcomo substituirá Daniel Meirelles Pereira. O ex-secretário do Trabalho, Bruno Silva, foi nomeado para o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde. Especialista em políticas públicas e gestão governamental e servidor público de carreira, Bruno Silva substituirá Daniel Meirelles Pereira, que passa a ocupar uma diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Há apenas 9 dias, ele tinha sido designado para a função comissionada de assessor no gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. Mas foi convidado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a assumir o segundo posto na pasta, responsável por elaborar e organizar as políticas públicas de assistência à saúde da população. O número de casos de varíola dos macacos continuam aumentando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, houve 20% de aumento em todo o mundo. No Brasil, os números de casos confirmados passaram dos 3.000. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, os casos de varíola dos macacos no mundo aumentaram em 20% em uma semana, chegando a 35.000 em 92 países e territórios, com 12 mortes registradas. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, foram relatados quase 7.500 casos à entidade na semana passada, um aumento de 20% em relação à semana anterior, que também foi 20% a mais que na semana retrasada. Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 3.184 casos confirmados da doença e os estados com maiores registros da varíola dos macacos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. O Ministério da Saúde divulgou que até o momento foram realizados cerca de 8.850 exames nos laboratórios de referência para comprovação de casos de varíola dos macacos no Brasil. O número de exames realizados diariamente varia de acordo com as notificações e a chegada das amostras aos laboratórios. O país acumula 3.000 casos da doença espalhados por 27 estados. Atualmente, 8 unidades de referência realizam o diagnóstico, sendo 4 laboratórios centrais de saúde pública localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e mais 4 unidades de referência nacional, sendo 2 da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e no Amazonas, uma da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma no Instituto Evandro Chagas, no estado do Pará. De acordo com o Ministério, é possível garantir a cobertura do diagnóstico de todo o país. E falando em educação, os candidatos que foram pré-selecionados pelo FIES devem apresentar até sexta-feira uma atualização de documentação.
Os candidatos pré-selecionados ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, deverão apresentar do dia 17 até a próxima sexta-feira, dia 19, a complementação das informações das inscrições no site do Ministério da Educação. Em 2022, foram ofertadas mais de 110 mil vagas para o FIES. Pelas regras do programa, todos os não pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo é de até 5 dias úteis após a data da complementação da inscrição, realizada na página do FIES no portal Acesso Único. O procedimento de validar as informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. E no próximo bloco você confere a queda no valor do combustível e o aumento no gás de cozinha. E ainda nesta edição, a pauta é política e o noticiário internacional. Alexandre de Moraes cumpre primeira agenda como presidente do TSE. Antony Garotinho tem direitos políticos revogados pelo STJ. Assuntos para a pauta é política. Nesta quarta-feira, na primeira agenda como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com os representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais do país. No encontro, Moraes reforçou a união da Justiça Eleitoral para a realização das eleições de 2022 com paz, segurança e transparência. Ao tomar posse na noite de terça-feira, Moraes afirmou que a sua gestão à frente da Corte será firme no combate a notícias falsas e desinformação sobre as urnas eletrônicas. O ministro Gurgel de Farias, do Superior Tribunal de Justiça, derrubou a decisão anterior que restabeleceu direitos políticos do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Na prática, Garotinho volta a ficar proibido de concorrer nas eleições deste ano. Ele está como candidato a deputado federal. Segundo o ministro, o recurso está parado por determinação do Supremo até a Corte decidir sobre a validade da retroatividade da lei de improbidade. O Supremo Tribunal Federal retornou nesta quarta-feira o julgamento que definirá a retroatividade da lei de improbidade administrativa. A análise tinha sido interrompida no dia 4 de agosto. O Tribunal Superior Eleitoral atualiza diariamente o site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza site para que a população possa acompanhar informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. Até o momento, o Brasil tem 12 pedidos de candidaturas para presidente e vice-presidente, 223 tanto para governador como vice, 234 para senador, 236 para primeiro suplente, 237 para segundo suplente, 10.305 para deputado federal, 16.295 deputado estadual e 591 para deputado distrital. O número de candidatos para concorrer a uma vaga no pleito deste ano pode ser acessado através do site divulgacandecontas.tse.jus.br. No site é possível acompanhar a situação de cada região e estado em número de candidatura. E o gás de cozinha acumula um aumento de 26,9% em 12 meses. No final do ano passado, a energia elétrica era a vilã na hora de pagar as contas. Esse papel agora é ocupado pelo gás de cozinha. Nos últimos 12 meses, o gás encanado acumula alta de 26,29% e o botijão de 21,36%. Ambos subiram mais que o dobro da inflação no período, que foi de 10,07%. A luz caiu devido ao aumento do volume de chuvas e aos cortes promovidos pela PEC, que limitou a incidência de ICMS.
Para consumidores domésticos e restaurantes, a solução é tentar reduzir o consumo, apelar para equipamentos elétricos na hora de cozinhar e diminuir tempo de banho nas casas com chuveiro a gás. O consumidor passa a se sentir pela terceira vez consecutiva a redução no valor da gasolina. Em algumas cidades brasileiras é possível encontrar o combustível abaixo de R$ 5,00. A Petrobras anunciou mais uma redução do valor do litro da gasolina A, vendida a distribuidoras de R$ 3,71 para R$ 3,53. Uma queda de 18 centavos por litro. Nós estamos num momento virtuoso da economia e o dólar está estável, com pequenas quedas, e o barril teve uma alta queda de 140 nos últimos 4 meses, hoje já está em 94 e uma tendência de queda. Esta é a terceira redução anunciada pela companhia em menos de um mês. A redução já está em vigor desde a última terça-feira. Então, o que está acontecendo é isso, nós estamos entrando num círculo virtuoso da economia, nós estamos com tudo favorecendo para que os preços diminuam, e quando a gasolina diminui, o diesel diminui, a economia melhora. Aqui no Ceará, o preço da gasolina na bomba chega na casa dos R$ 5,00, segundo o assessor do Sindipostos do estado. Valorizar números é sempre difícil, mas a tendência é de valores próximos a R$ 5,00, bem diferente dos 8 que a gente tinha há 2 meses atrás. Mesmo com a redução no preço da gasolina, os consumidores ainda não estão satisfeitos. Bom, à vista do que era antes, está razoável ainda merecia baixar um pouco mais, mas está melhor do que antes, né? Tudo muito caro ainda, o combustível está baixando, mas em compensação a alimentação está lá em cima, né? O custo de vida hoje está muito alto, né? É possível melhorar, né? Mas do jeito que está, já melhorou bastante pra gente, que no preço que estava realmente insuportável, né? Mas já melhorou bastante. A gente que trabalha com veículo, né, o dia todo, melhorou bastante, já faz uma diferença já. Dados da pesquisa anual do comércio divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou redução de 404 mil trabalhadores no comércio em 2020. O setor do comércio perdeu mais de 404 mil trabalhadores em 2020, em comparação com 2019. A perda é um reflexo das medidas de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19. O comércio varejista perdeu 90,4%. Houve perda também no pessoal ocupado na atividade comércio de veículos, peças e motocicletas. O comércio por atacado foi o único a ampliar o número de funcionários, contratando 37,9 mil pessoas. Os dados constam na pesquisa anual do comércio divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que confirma os efeitos negativos do surto sanitário global sobre o emprego nessa atividade. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, 73,7% da mão de obra do setor comercial estavam empregadas no comércio varejista, 17,8% no comércio por atacado e 8,5% no comércio de veículos, peças e motocicletas. Em relação à remuneração, as mais baixas foram encontradas nos representantes e agentes do comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio varejista de tecido, vestuário, calçados e armarinho. A região Sudeste concentrou 55,6% das remunerações pagas no comércio em 2020, seguidas pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Em média, o menor salário mensal foi pago no Nordeste e, em 2020, os maiores no Sudeste e no Sul. Em média, cada empresa comercial pagou 1,8 salário mínimo por mês. No próximo bloco, as imagens que marcaram esta quarta-feira e o noticiário internacional. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews.
onda de explosões na Tailândia atingiu 3 províncias no sul do país. Pelo menos 17 locais foram atingidos. A maioria deles foram dirigidos a lojas de conveniência e a uma bomba de gasolina. O atentado deixou 7 pessoas feridas. Segundo as autoridades, os atacantes estavam vestidos de mulher e em motos com bombas de gasolina. Os incidentes ocorrem frequentemente no sul da Tailândia, com uma população predominantemente muçulmana, com a presença de grupos radicais que defendem a criação de um Estado Islâmico independente ou a adesão à Malásia. Os ataques, aparentemente coordenados, aconteceram depois da meia-noite e ninguém reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Israel e a Turquia anunciaram a normalização dos laços diplomáticos. Depois de mais de uma década de afastamento, os dois países anunciaram nesta quarta-feira que vão restabelecer os laços diplomáticos. Em 2010, os dois países entraram em ruptura diplomática depois de forças israelitas terem interceptado uma flotilha que se dirigia para Gaza com auxílio humanitário, a qual teria violado um bloqueio israelita. O incidente resultou na morte de 9 ativistas turcos. Já em 2018, uma anterior tentativa de retomada dos laços diplomáticos fracassou depois dos Estados Unidos terem anunciado a mudança da embaixada em Israel para Jerusalém. El Salvador anunciou o prolongamento do regime de exceção por mais 5 meses depois de ultrapassar os 50 mil membros de gangues detidos no país. O anúncio foi feito 4 meses depois do presidente Nayib Bukele ter declarado guerra contra a violência de gangues. Nas redes sociais, a Casa Presidencial afirma que as autoridades conseguiram retirar das ruas milhares de terroristas. A Assembleia Legislativa, dominada pelo Partido Novas Ideias, partido no poder, prolongou pela 5ª vez o regime de exceção. Durante mais 6 meses, o país permanecerá sob restrições severas, que inclui a suspensão da liberdade de associação, reunião e defesa. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quarta-feira. Com as medidas de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19, o setor do comércio perdeu mais de 400 mil trabalhadores em 2020, em comparação a 2019, das quais 90,4% eram referentes ao comércio varejista, uma queda de 4,8%. Houve perda também no pessoal ocupado na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas. O comércio por atacado foi o único a ampliar o número de funcionários, contratando mais de 37 mil pessoas. Pela primeira vez, um censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai contabilizar a população quilombola do Brasil. A iniciativa já vinha sendo trabalhada há algum tempo pelos pesquisadores. Ao todo, serão 5.972 localidades quilombolas que começarão a ser visitadas pelos recenseadores no dia de hoje, dia de mobilização do censo quilombola. A China está lutando para aliviar a escassez de energia e levar mais água para a bacia do rio Yangtze, atingida pela seca em meio à onda de calor recorde, implantando fundos de ajuda, semeando nuvens e desenvolvendo novas fontes de abastecimento. Por mais de 2 meses, as altas temperaturas interromperam o crescimento das plantações, ameaçaram a pecuária e forçaram as indústrias nas regiões do sudoeste, dependentes de energia elétrica, a fechar para garantir o fornecimento de eletricidade às residências. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar, seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver a sua sugestão aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.